Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, servidores aqui presentes, imprensa também, sergipanos que vêm nos acompanhar, que estão aqui em plenário, nas galerias, sejam muito bem-vindos, telespectadores da TV Alese. Hoje ocupo o grande expediente, na verdade, deputada Maria Mendonça, para trazer à tona, na minha visão, um dos maiores crimes que vem acontecendo no governo do estado de Sergipe. A deputada Maria, como foi prefeita, e aqui tem outros colegas, sabe que 25% do valor que é arrecadado do ICMS pertence aos municípios. Ou seja, não é dinheiro do estado de Sergipe. E o que nós vamos mostrar aqui hoje é que o governo do estado de Sergipe, através da Secretaria do Estado da Fazenda e Banese, estão utilizando esses recursos, pastor Antônio, como se fosse do Executivo Estadual. Algo tão grave, colegas deputados, deputado Matos, que se enquadra como uma das exceções para o caso de uma intervenção federal no Estado. A intervenção é um instrumento excepcional e que, no caso do não repasse das cotas-partes do ICMS, pode ter esse Estado membro a intervenção. É caso, inclusive, de crime de responsabilidade por parte do governador. Ou seja, nós podemos, inclusive, pedir aqui, em virtude desse fato, senhor presidente, senhores deputados, o impeachment do governador do estado de Sergipe. Ou seja, no momento que mais os municípios sergipanos precisam de ajuda, deputada Maria, o governo do estado de Sergipe, ao invés de levar recursos, está retendo indevidamente os recursos. Imagine você, pastor Antônio, confiar um dinheiro a uma pessoa e na semana seguinte ir atrás desse dinheiro e receber apenas uma parte. No mínimo, essa pessoa está cometendo um crime. E é isso que nós vamos provar na tarde de hoje, que está acontecendo aqui no estado de Sergipe. E aí, quando nós vemos agora, somente nós parlamentares, que estamos no interior, buscando apoios, a gente chega nos municípios, para os vereadores, para os prefeitos, e dizemos que queremos ajudar os municípios. Aqui é uma luta que essa casa, e eu estava conversando com o presidente Luciano Bispo, deve se envolver para que a gente consiga, no diálogo, resolver essa situação. São mais de 70 milhões de reais que deixaram de ser entregues aos municípios nos últimos 4 anos. Valor esse que, com certeza, deputada Maria, ajudaria e muito os municípios sergipanos. Para se ter uma ideia, só a capital deixou de receber algo em torno de 18 milhões de reais. Ou seja, um valor considerado que vinha sendo retirado parcela após parcela dos municípios, como se pudessem fazer, como se confiassem na impunidade, achando que ninguém iria perceber. Desde o ano passado, que o nosso gabinete vem fiscalizando esses dados, esses números, fiscalizando esses repasses. E aí, nós fizemos uma representação ao Procurador-Geral de Justiça, foi desencadeado o inquérito civil, pastor Antônio, hoje o promotor que toma conta é doutor Bruno Melo, está desde março fiscalizando, e aqui nós fizemos questão de nessa representação colocar apenas o ano de 2016, que era o ano que a gente tinha, né, o maior valor até então segurado dos municípios sergipanos. Fizemos também representações no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e também junto ao Ministério Público de Contas. E, para se ter uma noção desses valores, deputada Maria, e aí nós percebemos que o governo joga muito com isso, com a impunidade, que acha que pode fazer o que quer e que não vai ter nenhuma consequência. E os prefeitos, a cada dia que passa, com mais dificuldades. E o governo, quando sai para entregar uma ordem de serviço,
diz ainda que está levando um benefício de 500 mil, 600 mil, sendo que aquele dinheiro, muitas das vezes, é do próprio município, tendo em vista a falta de repasse correto. 2013, o ano fechou positivo, pastor Antônio. 2014, já começou a aparecer negativo, 10 milhões. 2015, 12 milhões. 2016, 42 milhões. 2017, até agosto, 29 milhões, deputada Maria Mendonça. E aí nós temos o total arrecadado e colocamos os 25% e comparamos com o que efetivamente foi repassado aos municípios sergipanos. Não precisou se fazer uma grande conta, mas nós detectamos essa ilegalidade, essa irresponsabilidade do governo do estado de Sergipe. E diante da nossa representação, pastor Antônio, porque muitas das vezes nós somos questionados enquanto deputado de oposição que queremos apenas apontar o erro e muitas das vezes as pessoas até acham que a gente não deve fazer esse tipo de trabalho, que é o trabalho de fiscal do Poder Executivo. Além de legislar, nós temos essa missão, sim, de fiscalizar, de verificar se as leis do nosso país estão sendo cumpridas. E aqui, em especial, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. E, nesse relatório de análise técnica, 11/2017, agora do mês de agosto, senhores deputados, vejam que conclusão chegou a técnica. Aqui é só referente a 2016, deputada Maria. A conclusão foi essa. Conforme demonstrado, o valor de 723 milhões corresponde aos 25% da receita arrecadada do ICMS, informado pela Secretaria de Estado da Fazenda no relatório resumido de execução fiscal. Não foi distribuído a sua totalidade aos municípios, apresentando desta forma uma diferença a distribuir no montante de R$ 27.233.425,97, bem como no mês de janeiro de 2017, um repasse menor de R$ 1.980.470,89. Deputado Luciano Pimentel, aqui está a prova de que o governo cometeu um crime. Estivemos reunidos com os prefeitos na FAMES semana passada, fizemos essa exposição e os prefeitos ficaram bastante preocupados, porque eles imaginavam que o governo do estado de Sergipe estivesse cumprindo pelo menos a Constituição Federal. Mas ficou demonstrado, tecnicamente, pelo órgão de controle, que o governo estava passando a mão nos recursos dos municípios sergipanos e depois tem a cara de pau de ir para os municípios dizer que está levando benefícios. No mínimo, a Constituição deveria ser respeitada, deputado Matos. No mínimo. Se nós fizermos a análise de 2017, o valor, deputado Luciano Pimentel, será bem maior. Nós já fizemos até agosto, já temos esse dado, nós já, inclusive, já protocolamos um aditamento nesse nosso processo para que o conselheiro Carlos Pina possa investigar também o ano de 2017. E o que nós percebemos? A ação foi tão certeira que o próprio governo, esse final de semana, reconheceu a ilegalidade. Já tem uma nota que foi encaminhada à imprensa sergipana, onde o governo, basicamente, diz que vai devolver esses recursos que ele pegou indevidamente de 2016. Confessando, deputada Ana Lúcia, o crime cometido. E aí eu sei que a senhora, juntamente também com o Sintese, tem uma outra ação com relação ao Fundeb, mas que no final a consequência e o resultado é o mesmo. O não encaminhamento dos recursos devidos aos entes. Só que o governo acha que com essa nota de 2016, ele resolveu o problema. Não. Temos 2014, temos 2015 e temos todo o ano de 2017 para apurar, para investigar e que o governo faça o repasse correto. Os prefeitos, nesse primeiro momento, pediram, pastor Antônio e colegas deputados, o diálogo. Pediram, deputado Giorgio, nós queremos o diálogo entre Assembleia,
representando os prefeitos através da FAMES, Tribunal de Contas, Secretaria da Fazenda, Governo do Estado. E que a gente consiga, amigavelmente, com que o governo repasse o quanto antes esse dinheiro. Pode ser a solução do 13º de vários municípios sergipanos. O deputado Paulinho estava conosco lá na FAMES, viu de perto o clamor dos prefeitos sergipanos, apontando essa ilegalidade no estado de Sergipe. Para se ter uma ideia, deputada Ana Lúcia, de 70 milhões que deixaram de ser repassados nos últimos 4 anos, como falamos, nós sabemos que 15% destinados obrigatoriamente para a saúde, 10 milhões e meio a menos. 25% do ICMS que deixou de ser repassado são da educação. Já são 17 milhões e meio que deixaram de ser repassados nos últimos anos. Nós vimos ontem as nossas escolas, mais uma vez, passando no SBT, aquela cena deplorável, que já foi aqui várias vezes denunciada pela deputada Ana Lúcia, que o governo insiste em dizer que está mil maravilhas, e ontem a imprensa nacional demonstrou o contrário. São 17 milhões a menos, 10 milhões a menos na saúde, 17 milhões na educação. No momento onde os municípios sergipanos passam por um momento delicado. E vou além. Os prefeitos também que durante esse período, deputado Zezinho, tiveram, por exemplo, rejeição de conta porque estouraram o limite da lei de responsabilidade fiscal, se esse estouro foi pequeno, essa receita que fosse para os municípios, com certeza melhoraria o índice, porque a relação é receita-despesa. A despesa seria a mesma, deputado Luciano Pimentel. Se a receita fosse maior, consequentemente, essa relação seria melhor para o gestor. Pessoas vão ser punidas por esse erro grosseiro do governo do Estado, por essa irresponsabilidade do governo do Estado em descumprir o que há de maior no nosso país, que é a Constituição. Considerando 70 milhões de reais, nós temos mais ou menos uma previsão de quanto essas prefeituras perderam ou deixaram de receber. No caso de Nossa Senhora da Glória, deputado Jairo, foram 860 mil reais a menos. Será se esse dinheiro, se chegasse agora, não ia melhorar a vida do povo de Glória? Nós vimos aqui, deputada Maria Mendonça, Itabaiana também tem um repasse a menor da casa dos 2 milhões, melhor dizendo. Aracaju, 18 milhões. Estância, algo em torno de 4,5 milhões de reais. Ou seja, recursos que o governo retirou propositadamente das contas dos municípios. E ainda o governo quer dizer que quer ajudar os municípios. Mas antes de continuar, eu ouço pela ordem aqui a deputada Ana Lúcia, e em seguida eu vou passando aos demais colegas. Eu agradeço, deputado. Porque é bom lembrar, né? Quem trouxe essa pauta ano passado foi o Sintese para essa casa. Todos estão lembrados da denúncia, mostrando, e como é que o Sintese descobriu? Ao ter acesso às contas do Banco do Brasil, do Fundeb, né? Que foi uma dificuldade, o Sintese teve que pressionar muito, porque tem os conselheiros do Sintese, do Conselho, do Fundeb, e aí quando eles foram analisar, o ICMS tinha de 14%, 15%, 16%, 18%, só um mês é que tinha 21%. A partir daquela denúncia, o governo começou a repassar corretamente, né, o Fundeb. Aí Vossa Excelência fez um estudo geral, claro, se eles estavam, né, prejudicando o Fundeb, a tese é de que estava prejudicando tudo. Inclusive, o Sintese alertou os poderes que fiscalizam, né, tanto o Ministério Público, Tribunal de Contas, que isso devia estar acontecendo com todo o ICMS. Mas o interesse maior não, a obrigação do sindicato é pela a rúbrica da educação, né? E foi corrigido 2016, foi corrigido, as prefeituras receberam a diferença de 2016, mas 2014, 2015, né, perdido. Era isso, e vamos ver se o governo corrige mesmo e ver se prioriza, né, investimento nessas áreas fundamentais para melhorar o cenário da vida do sergipano. Era isso, e parabéns pela
pelo estudo e pelo pronunciamento. Agradeço, deputada Ana Lúcia. Só relembrando aqui, o artigo que fala na Constituição é o 158.4. Pertence aos municípios 25% da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. O verbo que utilizaram aqui é o verbo pertencer. O governo arrecada, porque ele que institui o ICMS, mas 25 pertence. Ele tem que repartir esse valor arrecadado com todos os municípios sergipanos, no caso aqui do estado de Sergipe, mas as outras unidades com os demais municípios brasileiros. Ou seja, algo claro, inclusive, que ameaça o pacto federativo. Nós percebemos que a União concentra recursos, o governo do estado, agora também com essa ação, dificulta, e quem está lá na ponta, que são os municípios, é quem mais sofre com essas medidas. Ou seja, algo que poderia vir a estar ocorrendo dentro da normalidade, a gente detectar uma falta de 70 milhões de reais. Imagine, pastor Antônio, o que é que eles não estavam fazendo com esse dinheiro, e depois não querem que a gente tenha preocupação com valores do Proinvest que estão na conta única, com o Fundo de Combate à Pobreza, também que está na conta única, e que até hoje não se chega a um resultado. Mas, antes de passar aqui para o deputado Paulinho, eu quero só que os senhores olhem a última tabela lá, o último quadro, onde tem quarta, mais ou menos é o valor retido hoje por município sergipano. A última coluna lá, onde tem o número, o quarto. E aí vocês podem ver, por exemplo, Buquim, 492 mil, deputado Venâncio, está retido nas contas do Estado, referente ao município de Buquim. Capela, 672 mil, Carira, 377, Cedro São João, 260, Cristinápolis, 590. Ou seja, por aí vocês podem perceber que todos os municípios sergipanos foram prejudicados com essa ação criminosa do governo do estado de Sergipe. Mas ouço o deputado Paulinho, que Laranjeiras, lógico, é um dos municípios que tem um ICMS forte no nosso estado de Sergipe, tem uma perspectiva aí de 4,5 milhões de reais parados nas contas do governo do estado e que pertencem, deputado Paulinho, ao município de Laranjeiras. Da mesma sorte também, nós percebemos aqui Nossa Senhora do Socorro, com também 4,5 milhões. Dinheiro, deputada Silvia, que era para ter sido utilizado pelo prefeito anterior, porque 2014, 2015, 2016 era um outro prefeito lá. Não foi utilizado, vai ter que ser repassado agora para o atual prefeito da cidade. Mas ouço o deputado Paulinho. Som para o deputado Paulinho, por favor. Deputado George, queria parabenizar aqui Vossa Excelência, trazer esse tema que foi assunto na quinta-feira passada, como bem Vossa Excelência falou, e nós estávamos lá, eu e Vossa Excelência, representando essa casa, com o presidente da FAMES. Ele já falei com ele há pouco, finalzinho da manhã, começo da tarde, ele dizendo que o governo, eu vi quando eu cheguei aqui, você já mostrou, já parece que sinalizou pagar 16, não foi? Coisa desse tipo. 27 milhões o governo já concorda. Que é o de 2016 que o Tribunal de Contas detectou. Que acha que paga até o dia 15, dia 20 de dezembro, que vai ajudar as prefeituras a pagar folha, pagar o 10º e pagar alguns fornecedores. Mas só para embasar mais o discurso, o pronunciamento de Vossa Excelência, Vossa Excelência disse que a gente sabe a transformação que isso acontece no dia a dia dos gestores na questão dos índices, porque vira o índice para a saúde, vira o índice para a educação, ou seja, teria tido mais dinheiro nos fundos e automaticamente o valor repassado atingiria os 15%, 25%. É importante continuar essa briga, por causa que os prefeitos ainda têm muito a receber fora esses 27%. Então, é como se fosse uma caixa preta que ninguém tem acesso. Chega a semana, o prefeito sabe quanto vai entrar, mas ninguém tem acesso exato quanto o Estado arrecadou, não arrecadou, até para fazer uma programação. Fica 1 milhão e tanto por mês, isso, uma conversa, mas o que importa é que está se passando ao menos um dinheiro que é do município. Vai ajudar, a gente viu lá a angústia dos prefeitos, dizendo que depois da folha, quando estão conseguindo pagar, não aguentam os fornecedores no telefone, ligando para o seu próprio telefone dos prefeitos. Eles disseram que até o dia 10
eles não conseguem trabalhar porque o telefone não para, e com razão os fornecedores. E eles angustiados com um buraco na rua. Deputado Luciano, Vossa Excelência é o próximo inscrito. Encontrando-me inscrito como próximo orador, concedo todo o meu tempo para o deputado George Passos. Deputado George, o senhor tem mais 20 minutos. Deputado Paulinho. Só para finalizar, deputado George, mas ficou certo ali também de ter outras reuniões, já mais com detalhes, mais aprofundadas nesses assuntos. E pedir também que os deputados aqui, todo mundo aqui tem seus municípios, que era bom chegar a se somar para criar mais corpo nessa briga que começou, briga não, nessa reivindicações de direito que começou semana passada e pretende se avançar, principalmente, deputado Pimentel, com nossa ajuda dos deputados aqui da casa, a gente, oposição, situação, os deputados se somar e tentar ir ao governador do estado, que já se sensibilizou nessa questão e já reconheceu, e com fé em Deus, até o dia 15, dia 20 vai ter esse aporte. Mas parabenizar, deputado Jorge, porque essa ajuda em todos os sentidos aos municípios sergipanos. Meus parabéns e estaremos juntos nessa luta. Agradeço, deputado Paulinho, e a gente percebe aí que é algo, deputado Zezinho, que nós precisamos conjuntamente, principalmente a comissão aqui de finanças dessa casa, se possível ir até o secretário. Ele já é ciente, porque no processo do Tribunal de Contas, ele inclusive já foi citado para se defender, e é tanto que em 2016 ele reconheceu, mas eu acho que é o momento dessa casa ajudar os municípios sergipanos. Os municípios sergipanos não estão pedindo nenhum favor, nesse caso, ao governo do Estado. O governo do Estado está ficando com algo que é deles. Imagine, Pimentel, alguém lhe entrega um dinheiro para o senhor guardar, e na semana seguinte, em vez de o senhor devolver o dinheiro, o senhor fica com a metade. É isso que o governo do Estado está fazendo, que o ICMS acontece exatamente isso. O governo arrecada para uma semana para na outra repassar. Só que na hora de repassar, o governo está passando a mão e repassando o que quer, o que deseja. É um crime, não deixa de ser, é uma irresponsabilidade. E aí, deputado Zezinho, como está aqui na tabela, o senhor que tem grandes laços com o Porto da Folha, prefeito lá trabalhador, ajude também a gente nessa causa. O Porto da Folha tem 340 mil reais para receber. Propiar, deputado Luciano Pimentel, 879 mil reais a receber do governo do Estado de Sergipe. Eu acho que é uma luta mais do que justa, uma luta aqui que todos os colegas deputados deveriam participar e a gente ajudar os municípios sergipanos. Mas ouço, pela ordem, da deputada Maria Mendonça. George, essa parte que faço a Vossa Excelência é para me solidarizar com o pronunciamento de Vossa Excelência, dizer que é lamentável que isso aconteça, tendo em vista que os municípios estão vivendo com muita dificuldade para garantir, cumprir com as obrigações do município, e ainda o governo. Eu vejo que isso é apropriação indébita. E é preciso, de fato, e aí as associações de prefeitos precisam entrar, sim, na justiça, para que a justiça garanta o direito constitucional a esses municípios. O Estado de Sergipe não pode deixar que as coisas andem na contramão e providência nenhuma ser tomada. É preciso provocar a justiça. E quem precisa fazer isso são as associações de prefeitos, para que, de fato, o governo devolva o que é devido aos municípios. Eu estava ali observando o município de Itabaiana, quase 2 milhões de reais estão com o governo do Estado. É preciso que todas as associações se unam e façam valer o direito de cada município na justiça. Mas, no mais, é parabenizar Vossa Excelência pelo estudo. Entendo que foi um estudo criterioso e que demonstra do quanto é importante
este conhecimento não apenas e tão somente para as associações e para os prefeitos, mas principalmente para toda a sociedade, porque o governo está negando um direito dos municípios e ele está ficando com esse dinheiro e ninguém sabe para onde esse dinheiro vai. É preciso mostrar. E quem pode fazer isso é a Justiça, requerendo do governo que ele devolva todo esse dinheiro de 2014, 2015, 2016 e 2017 aos municípios sergipanos. No mais, além de prestar irrestrita solidariedade a todos os municípios e todos os gestores sergipanos, me somar e me colocar à disposição. Muito obrigada. Agradeço, deputada Maria Mendonça, pelas palavras. E aí, o nosso intuito é esse. Nossa assessoria jurídica, inclusive, também está estudando as ações cabíveis. E aí vou fazer questão de perguntar aos colegas que queiram assinar essa futura ação judicial, para a gente fazer algo coletivo, onde todos que aqui desejem possam assinar conosco, para que o governo, através do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça determine o cumprimento, deputado Matos, da Constituição. Algo que não era necessário, na minha visão, mas, infelizmente, pelos fatos e pela constatação do Tribunal de Contas, hoje nós precisamos, sim, também tomar essas medidas judiciais. Simão Dias, deputado Luciano Pimentel, o senhor também tem uma grande proximidade, R$1 milhão e 100. Nós vimos aqui também Itabaianinha, algo em torno de 500 mil, deputado Zezinho Guimarães. Ou seja, vários municípios que nós sabemos que, se receberem esse recurso, Ribeirópolis, 482 mil, está na conta, para ser devolvido. E a gente percebe que ano passado, depois da repatriação, principalmente, deputada Silvia, a última parcela de dezembro do ICMS dos municípios foi algo que nunca aconteceu em Sergipe. Como o deputado Paulinho alertou aqui, em uma única semana devolveram para os municípios, repassaram para os municípios, algo que repassa constantemente em um mês. A média de repasse para os municípios é 60 milhões mês. Em dezembro, a última parcela, pastor Antônio, foram 70 milhões. Ou seja, o governo vinha, ao longo do ano, segurando o recurso. E, por mais que eles digam, mas no exercício ele pagou, mas está errado. A lei complementar 6390, que regulamenta esse tema de distribuição, diz que os recursos têm que ser repassados semanalmente. O Estado arrecada, fica com 75 e entrega 25 aos municípios, sob pena, inclusive, de correção e multa. Nesse reconhecimento que o governo fez em 2016, não está nem o valor atualizado e nem com a multa com juros de 1%. Mas ouço o deputado pastor Antônio pela ordem. Deputado Jorge, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo cuidadoso estudo feito e lamentar profundamente a atitude do governo do Estado de desrespeitar o pacto federativo existente. Não é possível continuar com uma relação de desconfiança extrema, uma vez que os municípios são mantidos por uma série de repasses. E o que acontece? Os administradores acreditam que o governo está repassando aquilo que lhe é de direito. Acreditam, usam de boa fé. E quando de repente percebe que estão sendo lesados, não acredito que isto aqui foi um erro impensado. Isso aqui foi calculado, planejado, decidido por quem faz o repasse através da Secretaria da Fazenda. Sabe por quê? Porque historicamente esse Estado toda a vida cumpriu, toda a vida, regularmente. E agora, de repente, se percebe que ele vem retendo parte daquilo que é dos municípios. É muito lamentável, eu acho que não está sendo levado com a devida seriedade o pacto federativo. E aí quebra-se um pacto federativo. A relação de confiança daquele que recebe para repassar está estremecida. Como é que o gestor vai acreditar que o governo está repassando aquilo que lhe é de obrigação, se já está procedendo dessa maneira? Acho que não basta reconhecer o erro, não basta reconhecer, ele tem que passar tudo o que é devido e as ações na via judicial têm que acontecer.
porque isso não é admissível. A mesma coisa se o governo federal, que tem a obrigação constitucional de repassar para os estados e municípios o fruto da receita dos impostos que são arrecadados, e ele não faz, ele está cometendo um crime. Está quebrando o Pacto Federativo. E aqui o Estado dando um mau exemplo dessa natureza. Eu me lembro que anos atrás estivemos numa conferência no estado de Pernambuco com o então governador Eduardo Campos. Foi uma das perguntas que fiz ao governador como palestrante, como que ele se comportava do ponto de vista de pacto com os municípios. E ele não usou palavras, mas trouxe o exemplo. Os municípios têm direito constitucional de X, mas eu repasso além disso por conta das necessidades. Aqui é diferente. São os municípios sangrando com tanta dificuldade e o Estado, ao invés de pelo menos entregar o que é de direito dos municípios, ainda tem coragem de retirar. É como se um doente está na UTI com uma anemia profunda e chega alguém com uma agulha e diz, vou tirar um restinho de sangue que ele ainda tem, que eu estou precisando. Isso aí significa decretar a falência. Lamentavelmente, lamentamos profundamente. E realmente eu vejo que isto é uma ameaça ao Pacto Federativo no estado de Sergipe. Parabéns pelo discurso e pelo estudo que Vossa Excelência fez nesse tema. Agradeço, deputado Pastor Antônio. E aí a gente percebe a que nível de irresponsabilidade o governo do estado de Sergipe chegou. Chegou agora, como o senhor disse, a retirar recursos de quem hoje mais precisa, que são os municípios sergipanos. E não adianta apenas confessar, deputado Jairo, o pecado. O Estado já confessou que tirou. Nota pública foi emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda confessando o período 2016. Mas ele também não pode continuar pecando, pastor Antônio. Ele tem que, a partir de agora, repassar os 25% imediatamente, daqui para frente, e esses 70 milhões que estão faltando, sentar com os prefeitos, dialogar e devolver o quanto antes, corrigido e com multa. Não dá, é para o Poder Legislativo, que tem a missão de fiscalizar o Executivo, achar isso natural, achar que o Executivo está correto em pegar o dinheiro dos municípios sergipanos e usar da melhor forma que puder, e os municípios lá sofrendo para manter a sua folha de pessoal, manter os seus fornecedores e manter os seus serviços básicos. Mas ouço pela ordem o deputado Zezinho Guimarães, que com certeza, como presidente da comissão, vai fazer aqui um encaminhamento para a gente ir até a Secretaria de Estado da Fazenda, verificar em loco o que realmente aconteceu, e tenho certeza que Porto da Folha, Itabaianinha e outros municípios como Poço Verde, que o deputado Zezinho tem uma proximidade muito grande, não irão sofrer por esse descaso, e Ribeirópolis também não irão sofrer por essa irresponsabilidade do governo que aí está. Mas ouço o senhor. Deputado Geórgio, a gente tem que, de certa forma, reconhecer o trabalho de Vossa Excelência. Você está fazendo um trabalho que, ao meu ver, o Tribunal de Contas já deveria ter feito, não é? O Tribunal de Contas, nesses últimos anos, a quem cabe fiscalizar e quem cabe fazer o valor adicionado, estabelecer percentual de ICMS para cada um, deveria ter esse cuidado de olhar. Agora, a gente tá imaginando, se Vossa Excelência mostrou no quadro, se eu estiver entendendo bem, que dá uma diferença de em torno de 4% do valor anual. Então, 4%. É um desvio, em tese. 20%, mandaram 21%. 700 milhões, a gente está falando de 27%, em torno de 4%. Então, é possível que os próprios encarregados de fazer a distribuição, por conta de um ICMS que entrou no mês seguinte, que entrou enfim, por questão de competência, o caixa e tal. Então, a gente está vendo aí um desvio de 4% que o governo já reconheceu e vai devolver, evidentemente. Né? Eu não tenho nem dúvida disso. Então, agora, veja só como são as coisas no Brasil. Olha, a gente está falando em 4%. 4%. O governo federal, ao longo desses anos, deixou o Fundef. O Fundef
Então, Vossa Excelência mostrou aí desvio de educação, não sei o quê, e está correto, não estou dizendo que está incorreto, não. Mas o governo federal ficou do Fundef bilhões, deixou de recolher para o... Não é justificativa. Então, eu não estou querendo com isso justificar que essas questões do ICMS... Tal. Então, nós estamos falando, e é bom que a gente deixe claro, claríssimo. A gente está falando de uma diferença de 4%. 4%. Então... Equivale a um mês de repasse. Pois é, 4%. Então, 1/12. Não se justifica, porque eu acho que o governo, aliás, eu acho que os órgãos de controle que são responsáveis pela pactuação de recolhimentos para cada município, de valor adicionado, conferir valor adicionado, já deveria ter acusado isso e mandar corrigir, que eu acho que é pertinente. Isso é normal. Agora, me permita só, olha, Vossa Excelência é um deputado valoroso, está corretíssimo. Mas esse alarme todo é 4%. 4%. Então, de 727, em torno disso. E eu estou lhe dizendo de que o governo federal, ao longo desses anos, por questões que a gente não sabe, e agora é que está devolvendo, bilhões do Fundef, que agora é que está recolhendo. Então, essas coisas de contabilidade, eu diria que não deveria acontecer, mas é normal. E aí, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que esse levantamento que Vossa Excelência fez vai ajudar, não tenha dúvida nenhuma, há tempo de correção, sem sombra de dúvida, e eu tenho certeza que esse governo vai fazer, mas por quê? Ele não tem interesse de ficar também, não. Mas eu acho que essas questões vão ser regularizadas. Eu só chamo a atenção para esses 3 pontos. Um era que o tribunal deveria se preocupar todos os anos, na hora de fechar o seu relatório de cotas de cada município de ICMS, deveria olhar essas coisas com mais presteza, né? Segundo é que essas questões de contabilidade acontecem. E eu estou dando um exemplo de bilhões do Fundef antigo, né, que o governo federal não repassou aos municípios. Pode continuar, deputado. Podem ter até prejudicado muito mais os municípios do que apenas 4%. Mas está de parabéns, eu estou à disposição como presidente da Comissão de Finanças para que nós possamos ir à Secretaria da Fazenda e estabelecer a correção desses valores que são extremamente importantes para os municípios que já estão tão combalidos no que se refere a finanças. Mas parabéns, excelente. Agradeço, deputado Zezinho, só explicando também um pouco da lógica de como funciona o repasse, que está lá previsto na Lei 63 de 1990, deputado Luciano Pimentel. As pessoas que devem o ICMS durante a semana vão lá e pagam as suas guias. Todo dia tem guia de ICMS sendo paga no estado de Sergipe. Desse valor, 75%, deputado Jário, vai automaticamente para a conta do estado, 25% fica guardado numa conta no Banese, para que na semana seguinte seja zerada com os municípios. Então, independentemente se o contribuinte está pagando o ICMS de hoje, de amanhã ou de qual dia for, o que importa é que toda semana essa conta tem que ser zerada e os municípios receberem o que é devidamente. O que nós percebemos aqui, pelo relatório, que os meses onde se mais tiraram recursos dos municípios foi no meio do ano. Maio, junho, julho. A deputada Maria foi prefeita, sabe que são os piores meses de arrecadação para qualquer município sergipano. Ou seja, no pior momento, o governo ia lá e tirava 20 milhões do repasse em um mês. No outro, mais 20. Ou seja, não era no mês que o município recebia mais dinheiro, como janeiro e fevereiro, que geralmente os repasses são maiores. É no momento que os municípios estavam piores, é que o governo acertava a mão em tirar o que é
dos sergipanos através dos seus municípios. Ou seja, uma ação deliberada, uma ação realmente, independentemente de 2, 1, 3 ou 4%, mas que representa um valor considerável. 500 mil hoje em Ribeirópolis faz uma grande diferença. 2 milhões em Itabaiana, não duvido, 4 milhões em Estância, 3 milhões em Lagarto. Recurso que o governo não faz aqui favor em entregar, mas sim cumprir uma norma constitucional. E eu vejo, deputado Zezinho, e aí eu peço até venha para discordar de Vossa Excelência, os órgãos fiscalizadores devem, mas a Assembleia também tem esse papel de fiscalizar. A Assembleia também não cumpriu com sua missão e por isso que chegamos a esse patamar. Mas, deputada Maria, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maria Mendonça. Senhor presidente, encontrando-me inscrita, concedo todo o meu tempo ao deputado Jorge. Obrigada. Deputado, Vossa Excelência tem mais 20 minutos. Agradeço, senhor presidente, agradeço a deputada Maria. O deputado Luciano Pimentel, que já me passou o tempo dele, também com a palavra, por favor. Som, deputado. Som para o deputado Luciano. Deputado George, quero inicialmente parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho, um trabalho técnico muito bem feito, e que veio a essa casa, nesse dia, apresentar esse histórico de diferenças de repasse de ICMS aos municípios. Causa-nos também muita estranheza. Em 2013, deixou de passar o equivalente, em 2014, a 10 milhões de reais, 10 milhões e 79 mil. 2015, 12 milhões de reais. 2016, coincidência ou não, no ano eleitoral, deputado Pastor Antônio, deixou-se de passar para os municípios, transferir aos municípios 42 milhões. E aí, Ora, só um adendo nesse raciocínio, em setembro e outubro, as passadas de setembro, se a gente pegar no ano passado, nesse caso específico, Pastor Antônio, foi o pior momento. Qual é o município que mais arrecada ICMS? Aracaju, foi quem mais sofreu ano passado, nesse período, setembro e outubro. cortou-se os repasses, coincidência ou não, é de se causar estranheza que tenha ocorrido exatamente no período eleitoral. E quando Vossa Excelência apresenta esse dado aqui hoje, e já estuda medidas judiciais que sejam cabíveis para esse tema, que sejam assinadas por parlamentares, quero me colocar também à disposição de Vossa Excelência como signatário dessa ação, para que possa efetivamente buscar garantir o direito dos municípios que têm enfrentado uma crise de grande porte e o Estado deixando de repassar aquilo que lhe é de direito. Então, realmente, eu quero lhe parabenizar e me somar a essa sua luta, a esse seu movimento, no sentido de buscar dar a garantia a cada município que ele receberá aquilo que lhe é de direito. Deveremos buscar apoio onde quer que seja, de forma que os municípios tenham o seu direito garantido e que o Estado não faça esse tipo de manipulação de transferência, retendo recurso para poder repassar posteriormente, prejudicando um município ou outro, ou em determinados momentos, como nós estamos vendo aqui, em 2016, onde houve a maior diferença, uma diferença da ordem de 42 milhões. 42 milhões faz grande diferença. Então, deputado Jorge, parabéns e conte conosco nessa luta para que esse fato não mais ocorra. Só fazendo um acréscimo, deputado Luciano Pimentel, em 2017, o senhor pode ver aí que nós só temos os dados até agosto. Nós já tivemos acesso aos dados setembro e outubro, essa conta vai chegar nos quase 50 milhões de reais em 2017 apenas. Ou seja, nós estamos falando inicialmente de 70 milhões, mas que quando chegar no final do ano, esse valor vai ser muito maior.
porque o governo ainda não sinalizou na regularização dos repasses de 2017. E aí, é isso que nós estamos querendo propor aqui aos colegas deputados, para que a base do governo, através aí pode ser do deputado Zezinho, que é presidente da comissão, possa formar uma comissão, pode ser até os próprios membros da Comissão de Finanças, para irmos ao secretário da Fazenda, verificar, através do diálogo, eu acho que esse primeiro momento, nós deveremos agir no diálogo, tentando conversar com a outra parte. Lógico que as ações judiciais vão ser organizadas, vão ser preparadas, mas se o Estado, pastor Antônio, resolver de uma vez por todas esse problema dos municípios, com certeza vai ser desnecessária a ação, deputado Pimentel. Mas vamos também ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Estive hoje com o conselheiro Carlos Pina, que é o relator da nossa representação no Tribunal de Contas, e ele também realmente bastante preocupado com essa situação. Vamos ter que voltar ao promotor Bruno Melo no Ministério Público para que ele continue apurando essas inconsistências, essas ilegalidades, e que os municípios, a partir de agora, tenham a certeza de que os 25% serão repassados como manda a Constituição Federal e não como quer o governo do Estado de Sergipe. Relembrando aqui, e isso que me chama a atenção, o secretário de Estado da Fazenda, deputado Jefferson, até dezembro do ano passado, era Jefferson Passos, que hoje está na Secretaria de Finanças do município. Começou esse problema a ter um volume maior de recursos com ele. E agora nós percebemos que o município de Aracaju, que tem o maior volume, ainda não se interessou por essa causa. Não sabemos se é porque o secretário não quer confessar o que fez, desrespeitando a Constituição Federal, mas nós vimos Aracaju aí, nessa briga com relação à saúde, hospital de cirurgia, deve dinheiro, não deve, só tem como pagar próximo ano, que se recebesse os 18 milhões que tem direito, com certeza poderia resolver essa problemática do hospital de cirurgia e as pessoas não continuarem a sofrer como estão sofrendo. Mas, por enquanto, o secretário Jefferson Passos continua calado, não ouvi nenhuma manifestação. Na FAMES, nós recebemos lá vários prefeitos de vários municípios sergipanos preocupados com essa situação. O deputado Zezinho tocou em outro tema importante. O FPM também é algo que precisa ser apurado, auditado, na minha visão. Lógico que aí são números nacionais, precisaria realmente de um grande esforço. A questão dos recursos para a educação, Fundef, como foi dito. Ou seja, e a gente percebe que quem sempre está sofrendo é o menor, é o município. Porque começa a tirar um pedacinho ali, um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. Quando a gente soma, nós percebemos um montante. Então fica aqui a nossa manifestação nessa tarde, dizendo que inicialmente queremos, deputado Matos, o diálogo, mas se o governo não tiver interesse, nós vamos ter que representar nessa casa o governador por crime de responsabilidade, e aí a casa que vai decidir se abre ou não impeachment contra o governador Jackson Barreto. Iremos também fazer com que representemos com relação à intervenção federal, também é um mecanismo que pode ser utilizado. O Banese, deputado Luciano Pimentel, pela Lei 6390, se for denunciado por qualquer município que foi lesado, automaticamente o Banco Central transfere esses recursos para o Banco do Brasil, ou seja, causaria também um grande prejuízo ao Banco do Estado de Sergipe nessa situação. E aqui, só para dizer o que está no artigo 9º dessa lei, o estabelecimento oficial de crédito que não entregar no prazo a qualquer município, na forma desta lei complementar, as importâncias que lhe pertencem, ficará sujeito às sanções aplicáveis aos estabelecimentos bancários que deixam de cumprir saques de depositantes. Aí é uma linguagem, né, que o deputado Pimentel tem mais conhecimento, não sei, mas pelo que eu vejo deve ser algo grave que pode ocorrer com o banco nesse caso. E é o que está acontecendo, porque o banco, Banese, é o guardião desse dinheiro. Se ele está cumprindo ordens de terceiro, secretário da Fazenda ou de outras, ele é responsável, porque tem dois bancos. O que é que acontece? As contas do ICMS, Banese, na hora que arrecada, tem uma conta aberta lá, municípios, que é o que diz a lei. Dessa conta ou não está chegando o dinheiro correto, ou na hora do repasse não está sendo feito correto. Por isso que, inclusive, o Banese pode vir ser penalizado, inclusive o seu presidente. A lei diz que é responsável por essas transações, e por isso que a lei determina se, em caso de alguma denúncia, o Banco Central pode
tirar toda essa movimentação do banco e entregar por 2 anos ao Banco do Brasil. Ou seja, imagine o tamanho da irresponsabilidade que vem se praticando no estado de Sergipe com relação à guarda e distribuição dos recursos do ICMS. Mas vamos aguardar essa semana, pastor Antônio, as manifestações por parte do governo. Esperamos que a bancada de situação ajude nessa condução e que os municípios, no máximo até dezembro, recebam esses 70 milhões que lhes são devidos, que com certeza será algo, deputado Jairo, muito importante para o funcionalismo, para o pagamento de fornecedores e para o desenvolvimento de todas as cidades sergipanas. Era isso, senhor presidente. E desde já agradeço também aos deputados que me concederam o seu tempo, deputado Pimentel e deputada Maria Mendonça.